Débora, Hum. se você localizar uma imagem, mas de preferência uma que tem o rosto está um pouco esfumaçado, hoje completaria, ou poderia completar, 9 anos, um garoto chamado Aylan Kurdi, que morreu aos 3 anos de idade e que virou símbolo dos refugiados. Numa praia na Turquia, ele, de família síria, tentavam fugir da guerra civil, 2015. Tinha 3 anos, portanto, poderia estar fazendo 9 anos. Virou o símbolo de um desespero, que é a tentativa de você escapar de um ambiente em crise, um ambiente conflagrado. A guerra da Síria, que produziu 6 milhões e 700 mil refugiados, um número assim assombroso, de longe o maior número de refugiados. Ih, a gente perdeu o som. Ah, voltou agora. Voltou? Voltou. Você ouviu os 380 mil mortos, os 200 mil desaparecidos na guerra da Síria, 6 milhões e 700 mil refugiados. E é aquilo. Todas as guerras, a gente tem os líderes, né, que discutem. Você tem o Vladimir Putin, você tem o Biden, você tem o Zelensky, você tem o Xi Jinping, você tem a OTAN, né, você tem o Boris Johnson. Ficam lá conversando. Agora você tem as pessoas. Você tem as pessoas. No caso agora, os 44 milhões de ucranianos, mas a gente também teve os 45 milhões de vietnamitas, né? A gente teve os 23 milhões de pessoas que compunham algo que já se chamou Iugoslávia, que depois implodiu em 2006. Você tem os 38 milhões de afegãos que já foram invadidos pela União Soviética antiga, pelos Estados Unidos. São as pessoas. E agora, os ucranianos. 500 mil já deixaram a Ucrânia. Fala-se que pode chegar a 5 milhões. O que são? A gente, no Jornal da Band, eu cheguei até a fazer um breve comentário sobre isso. Pessoas que, quando saem, é um misto de angústia e alívio. Angústia porque está saindo de casa, deixando tudo que eles construíram, deixando patrimônio, deixando as imagens, deixando o dinheiro, deixando a família, deixando os amigos, deixando a história, deixando... agora na Ucrânia saem as mulheres e as crianças, não saem os homens entre 18 e 60 anos. E quando você sai, dá aquele alívio de que você saiu. Mas e aí? Para onde você vai? Para onde você vai? Você vai para um lugar que não fala a sua língua? Você vai para um lugar onde, num primeiro momento, você pode ser até abraçado, protegido, mas depois de um tempo, começa a vida real. Começa a vida real. A sua formação, às vezes você é engenheiro, é médico, é farmacêutico, é fisioterapeuta, enfim, advogado. E o seu conhecimento tem que ser validado. Mas aí tem a barreira da língua. E a barreira da língua produz um desconforto e você é vítima de xenofobia e você matricula o filho na escola e ele pode enfrentar o bullying. Os venezuelanos saíram por causa da fome. Mais de 4 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela, 3 milhões e 600. A maior parte foi para a Colômbia, por razões óbvias, tem a ver com a língua. Mas vieram muitos para o Brasil, ficaram em Roraima, ficaram no Amazonas, no caso de os mais jovens. E é o desafio da adaptação. Eles chegam e vão procurar um trabalho, em geral um trabalho inferior ao nível social ou educacional ou profissional que eles tinham antes, né? Enfrentam o desemprego, portanto, enfrentam a fome, enfrentam desafios no campo da saúde. Tem lugares para onde eles vão que eles não têm
condições de usar o sistema de saúde local no momento. Como é que eles se deslocam? Né? Como é que tira a carteira de habilitação? 87% dos sírios, por exemplo, são muçulmanos. Tem a barreira da religião, das suas práticas, das suas festas, seus dias festivos. Uma parte foi para a Alemanha, a maior parte ficou na volta da Síria. Né? A maior parte foi para a Turquia, foram para o Iraque, foram para a Jordânia, foram para o Egito. Mas muitos foram para a Alemanha, foram para a Suécia. Chega na Alemanha, 1% deles, dos que chegaram, falava alemão, que é muito, até me surpreendi, 1%. Mas aí tem que aprender. 2 anos depois, 44% dos sírios que estavam na Alemanha aprenderam alemão. E os outros, 56% com aquele desafio. Tem um estudo mostrando o desafio dos venezuelanos no Brasil. Não é o maior sofrimento do mundo, porque o maior sofrimento do mundo é você ficar na Venezuela, é você ficar na Síria, é você ficar na Ucrânia, é você ficar no ambiente conflagrado, é você estar na lista dos mortos, é você ter um parente na lista dos mortos. Então sair não é uma alternativa muitas vezes, mas é um imperativo, tem que sair. E você sai. Essas pessoas têm que ter uma fibra muito grande, uma força interior muito grande para poder enfrentar o desafio, porque passa o dia, passa a festa. Esse ambiente de solidariedade que agora abraça a Ucrânia, já abraçou a Síria também. E hoje parece que não teve guerra na Síria. Aliás, parece que a Síria já está totalmente pacificada e não está resolvida a questão, que começou em 2011. Estamos com 11 anos de confusão na Síria. E eu me refiro à Síria porque foi o maior movimento de migração provocada por um combate que a gente tem notícia. E agora o da Ucrânia, esse conflito da Ucrânia, segundo as estimativas, pode chegar perto. Não vai ultrapassar, mas pode chegar perto, o que é uma coisa impressionante. Então, os imigrantes, os refugiados, eles saem porque tem que sair, e aí eles começam a enfrentar os desafios que os imigrantes enfrentaram, né? E que aí vem o lado do bom exemplo, vem o lado que serve de estímulo para os refugiados, né? Se voltar for uma possibilidade, vamos torcer para que a Ucrânia possa superar, né, esse conflito possa ser superado e as pessoas possam voltar para o seu país, porque todo mundo quer voltar para o seu país, não quer ir para um outro país. Mas para aqueles que enfrentam esse problema, inclusive de outros países, tem que ficar o exemplo dos imigrantes, né? Pensa, e eu até fiz essa pergunta no Jornal da Band, como seria contar a história do Brasil sem falar da história da imigração, né? De vários países que vieram para cá, todos fugindo de uma situação adversa, fugindo da fome. Não era morte iminente, mas era fome, era miséria. Se você tem uma possibilidade de ficar, você fica, né? As pessoas saem da sua terra porque não tem alternativa. Aí atravessam o oceano, enxergam naquele navio a única alternativa, enxergavam, né, os imigrantes, eu me refiro, naquele navio, no porto, a única alternativa para poder alcançar a liberdade e reconstruir tudo num outro país. Chegam com uma malinha de mão, chegam com os documentos, um punhado de dinheiro, mas bem pouquinho quando chegam. E muitos, quer dizer, não dá para você falar da economia brasileira sem falar dos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, portugueses também, japoneses, coreanos na safra mais recente, que vieram voluntariamente, entre aspas, porque poderiam ficar, diferente da situação dos escravos, né? Os escravos foram arrancados, é diferente, completamente diferente. E aí vem para cá, começa tudo de novo, colonização, né? Forma uma comunidade, tem que se inserir, tem que abrir um negócio, tem que conseguir um emprego. Então, essas pessoas são as pessoas como a gente, são as pessoas que veem as manobras dos poderosos, as conversas de cúpula, as reuniões como essas que a gente está acompanhando e tem que acompanhar, porque isso pode colocar fim
a guerra, e a gente torce para que isso coloque fim à guerra, mas a vida das pessoas, é para isso que serve o Estado. O Estado serve para organizar a vida das pessoas. O Estado não serve para controlar as pessoas. O Estado não serve para fazer com que as pessoas sejam marionetes, para que as pessoas façam aquilo que o Estado entende que é para ser feito. O Estado que tem que fazer o contrário. Então, quando você vê uma guerra, quando você vê uma invasão, quando você vê uma disputa territorial, quando você vê um massacre, uma guerra civil, o alvo justamente são as pessoas, as vítimas são as pessoas, e é nelas que a gente tem que pensar. O refugiado não pode ser um subproduto da guerra do tipo assim, sim, e tem um assunto chamado refugiado. Não! As pessoas, elas têm que estar em primeiro lugar. A discussão tem que estar em primeiro lugar. Por isso que eu lembro da imagem do Aylan Kurd, 3 anos, refugiado sírio, que morre afogado numa praia na Turquia. Milhares de pessoas morreram tentando fugir do conflito na Síria, tentando, a partir da Turquia, alcançar a Grécia, alcançar Itália. Aquela foto a que eu me referi chegou a ser definida como o mais trágico símbolo da crise de refugiados do Mediterrâneo. 2.600 pessoas, Débora, morreram no mar. 2.600 pessoas morreram no mar. É uma coisa inacreditável. Imagina o desespero delas. Imagina o desespero agora dos ucranianos que estão indo até a fronteira com a Polônia, por exemplo, tentando ultrapassar. Estão sendo muito bem recebidos, estão sendo acolhidos, sentem o abraço, sentem a solidariedade, mas tem o dia seguinte. E é para esse dia seguinte que eles precisam ter força para poder seguir em frente numa jornada que vamos torcer para que possa ser o caminho de volta e que seja temporário, mas que pode ser longo, como no caso da Síria, 11 anos. Não dá para saber. Guerra a gente sabe quando começa, nem como, é muito bem claro, mas quando começa. E a gente não sabe quando é que vai terminar. Vamos torcer, vamos acompanhar. O noticiário está muito atualizado sobre tudo que está acontecendo. Aqui na Band News FM você fica sabendo de tudo no momento em que acontece, porque o objetivo é que isso vire um pesadelo de curto prazo, né? De mais alguns dias ou de alguns dias. Vamos torcer para que a gente não tenha um novo símbolo. Já tem vários símbolos, como a história lamentável do jovem, do pequeno, da criança, que apareceu e que se tornou símbolo daquela safra de 2015.